Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Carvalho, sou professor da FATEC Americana e esse vídeo aqui é especialmente para os alunos do primeiro semestre do curso de Jogos Digitais, no qual a gente está fazendo um cursinho extracurricular aí de introdução ao Unity. Então hoje eu vou mostrar aqui um projeto de piscina de bolinhas, né? Eu criei um projeto 3D vazio, já deixei ele criado pronto só para ir mais rápido, né? Mas a ideia é vir aqui, projeto 3D simples, dar o nome do projeto e pode criar, que esse foi o processo que eu já fiz. E aí eu vou abrir o processo, o projeto, só para ir um pouco mais rápido aqui a abertura do Unity. Só lembrando, é interessante não usar acentuação nem espaços no nome do projeto, que evita de problemas futuros. Então, esse aqui é um projeto 3D vazio no Unity, né? A gente vai começar aqui montando a nossa piscina de bolinhas para recapitular o que a gente viu durante o semestre. Eu vou fazer aqui a parte simples, né, da nossa piscina de bolinhas, e aí depois a parte de perfumaria, né, de cores e tudo mais, a gente vai deixando para depois. Então, para começar a nossa piscina de bolinhas, eu vou criar um chão para ela, né? Criar um plano aqui, e esse plano eu vou estender, né, esse tamanho, porque a piscina de bolinha vai ser bem menor que isso, porém eu vou deixar um chão tanto internamente da piscina como externamente da piscina para nossas bolinhas passearem por aqui, certo? Então eu vou chamar aqui esse objeto aqui de chão, tá? O Unity tem terrenos, né, para se fazer, mas eu vou fazer esse plano, usar esse plano mesmo para chão. Então, para começar a nossa organização, eu vou criar um objeto vazio chamado piscina, e dentro dele eu vou criar os objetos da nossa piscina, que vão ser as paredes dessa piscina. Como que eu vou criar essas paredes? Eu vou usar objetos simples, de tridimensionais. O que eu vou usar para fazer as paredes, por exemplo, é um cubo, né? Então, a primeira parede eu vou usar aqui a partir do cubo, vou chamar ela de parede, né? Nomear os objetos é sempre interessante, facilita o desenvolvimento. Então, eu vou começar aqui chamando ela de parede. 10 de largura, no eixo Y acho que 4 de altura tá legal para ela, e no eixo Z eu vou afinar a parede para não ficar tão grossa, né? Por exemplo 0,2. Se eu tenho 4 de largura, de altura aqui, e ele está exatamente na metade no chão, então eu sei que se eu subir 2 pontos aqui no eixo Y, eu sei que ela vai ficar certinho aqui, como se ela estivesse em cima do chão, certo? Então 10 é essa distância aqui, né, ficou no eixo X, né, olhando aqui essa referência, 4 no eixo Y, que é a nossa altura da nossa piscina, e 0,2 que é a espessura da nossa borda da parede. Bom, aqui essa parede está centralizada, então eu vou pensar aqui numa piscina, eu vou fazer ela 10 por 20, então essa aqui é a parede menor. Então eu vou arrastar ela 10 para cá, então a parede vai ficar nesse espaço aqui. Eu ia até aqui, aqui vou fazer ela de 10 por 20. Vou duplicar a parede e fazer a parede oposta a essa aqui. Então o meio da minha parede aqui está na posição 0, vai facilitar a minha vida se eu só negativar esse 10. Então aí vai dar certinho a largura da parede em 20, né? Vou duplicar mais uma vez e vou fazer mais uma borda da piscina, né? Dessa vez aqui, para facilitar, eu vou rotacionar, né, a minha piscina, a minha borda da piscina. Rotacionei essa borda apenas. Vou aumentar a distância dela em 20, né, o tamanho dela em 20. Posso trazer para cá manualmente, para encaixar aqui. Mas, para ficar exatamente encaixado bonitinho, é interessante colocar números inteiros aqui, né? Calcular certinho. No nosso caso, 5 tá ok para esse lado de cá, e aqui 0, ele encaixa mais bonitinho. Duplico essa parede aqui, e aí eu posso trazer para cá, né, para próximo aqui a câmera, essa nova parede, que ou seja, eu só vou tirar o negativo e deixar 5 positivo. Pronto, temos nossa piscina aqui, tranquila, bonitinha. Então, se a gente selecionar a câmera, a gente vai ver que a gente está com a câmera dentro da piscina por enquanto, né? Então a câmera, só para vocês verem aqui, a câmera está bem aqui
rente a essa borda e a gente está com a visão de dentro da piscina. Não tem problema, agora não vou mexer na câmera, depois a gente brinca com isso. Então temos pronto a nossa piscina aqui, fácil para a gente fazer. Né? Detalhe, como eu fiz essa hierarquia aqui, de maneira que temos um objeto vazio e as paredes aqui, eu posso movimentar o objeto pai. Movimentando o objeto pai, eu movimento as 4 paredes da minha piscina. Como eu não fiz chão aqui dentro da piscina, se eu levantar, a piscina perde o chão. Né? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, que essas movimentações voltar para a posição inicial da nossa piscina. Então temos nossa piscina aqui pronta para a gente brincar. Então, se eu quiser, eu posso criar um plano aqui que ele vai ficar só o chão da piscina. Acho que vai ser interessante para a gente poder movimentar com mais liberdade. Então eu vou criar mais um plano. Então percebe que o plano ele já veio 10 por 10. Né? A gente só precisa aumentar, né, nesse eixo aqui, no caso o eixo Z, né, para que ele comporte toda a piscina. Então eu vou usar dessa vez, em vez de por aqui, eu vou usar a ferramenta de escala. Usando a ferramenta de escala, eu posso vir aqui no eixo Z e aumentar ela aqui. Então posso ver aqui que a minha aproximação aqui foi quase, passou um pouquinho de 2. Se eu arredondar 2 aqui, eu sei que ele vai encaixar mais corretamente na piscina. Agora, se eu mexo a piscina, se eu subo ela, desço, movimento, né? Eu tenho uma piscina completa sem problema nenhum. Voltar à posição inicial e a gente vai agora colocar algumas cores aqui sem nenhuma textura avançada, coisa do tipo. Aqui nessa parte do projeto, aqui embaixo, são itens que a gente pode usar no projeto. Então, itens que a gente pode usar no projeto, eu cliquei com o botão direito aqui, eu vou criar um material, que vai ser a cor da nossa piscina. Né? Eu vou chamar aqui de cor da piscina. Essa cor da piscina eu vou escolher aqui. Né? Por exemplo, eu quero minha piscina azul. Né? E aí, para aplicar essa cor azul aqui, eu posso arrastar esse material para os objetos que a gente tem aqui. Né? Então, eu vou arrastar primeiro aqui para essa parte de baixo, para a borda inferior da piscina, e para as laterais aqui da piscina. Tem um pequeno probleminha aqui com o plano. Né? Como esse plano ele está exatamente na mesma posição do plano aqui de baixo, ele fica um pouco confuso de qual dos planos exibir. Então, hora exibe um pedaço, hora exibe outro. O que a gente pode fazer para resolver esse problema é movimentar a nossa piscina um tiquinho para cima, quase nada. Né? Então, 0.1 aqui no eixo Y já é o suficiente para entender que o plano da piscina ele é superior ao plano de chão aqui externo à piscina, certo? Então temos nossa piscina bonitinha, pronta para a gente brincar com ela. Se eu vou para a visão do jogo de game aqui, eu tenho a visão da câmera, que a gente está dentro da piscina aí, com a nossa câmera. Bom, já que é uma piscina de bolinha, a gente vai ter aí inúmeras bolinhas, né? Então a gente vai precisar mexer com bastante, criar bastante bolinhas. Bom, o Unity ele tem uma facilidade que chamado prefab. O que o prefab faz? Para que serve? O prefab é um objeto que eu crio, né, com componentes, propriedades, script, é um objeto que eu posso reutilizar de maneira fácil várias outras vezes. Então a gente cria o objeto, posso criar ele normalmente aqui na nossa hierarquia e depois transformar ele em prefab. Então a gente vai criar uma bolinha como modelo e depois a gente vai transformá-la em prefab para a gente criar ela várias vezes. Então no caso aqui a bolinha eu não vou colocar ela dentro da piscina, vou criar aqui. Cliquei fora da hierarquia 3D, eu vou criar a esfera. Né? A esfera ela vem aqui, como a câmera agora está com uma posição mais, não está mais na posição ideal ou inicial, ela pode criar a bolinha em um local não muito desejado. Então para você se localizar, saber onde está a bolinha, você pode, por exemplo, zerar
a posição, ela vai cair bem aqui no meio da piscina, metade para cima e metade para baixo. Então é só subir ela um pouco depois e aí eu tenho a minha bolinha pronta para a gente utilizar aqui. Bom, se eu dar um play aqui, eu vou ver que a minha bolinha não vai fazer nada, ela vai ficar estática aqui em cima onde ela está. A bolinha ela precisa respeitar as leis da gravidade, né? Então para isso eu preciso criar o componente aqui para ela. Então eu vou adicionar o componente aqui. Esse componente aqui está dentro do grupo física, né? E eu vou dar um corpo rígido para a nossa bolinha. Adicionei aqui o componente de corpo rígido. Sem nenhuma alteração no corpo rígido da bolinha, se eu só dar um play aqui, ela já vai cair respeitando aí a gravidade, certo? Bom, então temos aqui a nossa bolinha. Eu acho que ela está um pouco grande para a nossa piscina de bolinha, então eu posso, por exemplo, mudar a escala dela para 0.5, 0.5 e 0.5 em todos os eixos, né? Então aí se eu dar um play novamente eu vejo mais ou menos o tamanho que ela está. Agora acho que está um tamanho bacana, na minha opinião. Temos aqui a nossa bolinha. Bom, esfere, né? Vou chamar ela de bolinha. Essa vai ser a nossa bolinha que a gente vai brincar com ela. Então ela já está pronta, né? Tem o material de fogo aqui, que a gente vai brincar com a cor dela depois. E tenho a bolinha pronta com o corpo rígido, que é o que ela precisa. Então, para eu criar o meu prefab, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar que essa bolinha eu vou usar ela várias vezes. Eu vou precisar criar essa bolinha dinamicamente. A maneira mais simples de fazer isso, de criar várias bolinhas, não é muito inteligente. Eu saí duplicando aqui com o Ctrl D várias bolinhas. Se eu dar um play, elas estão todas fisicamente no mesmo lugar, elas vão meio que explodir, né? E vai virar um monte de bolinha para cada lado, né? Elas espirram aí. Mas não é isso, eu não quero deixar criado ela antes, né? Eu vou fazer que ela seja criada dinamicamente usando prefab. Então, para criar prefab, eu vou vir aqui, selecionar essa bolinha e arrastar ela para a área aqui de projeto, né? Então, quando eu arrasto um objeto que está aqui na hierarquia para a área de projeto, eu estou transformando esse objeto aqui em um prefab. Então, aqui ele até mostra que dentro da pasta Assets temos a nossa bolinha .prefab. Esse prefab é o que a gente precisa para criar dinamicamente várias bolinhas. E você pode ver que aqui, ó, a bolinha, ela já mudou o ícone, é um ícone azulzinho, um ícone igual, porém de cor diferente, que indica que esse objeto aqui ele é referenciado de um prefab. Para que isso serve, né? Então, se eu duplicar a bolinha aqui, tenho duas bolinhas do prefab, e, por exemplo, aumentar a escala, as duas bolinhas que estão aqui, ó, estão na hierarquia, que são criadas a partir de um prefab, elas vão receber essa mudança, né? Então, se eu estou alterando o prefab, todos os objetos que herdam as propriedades dela vão receber essas mudanças. Só que no caso eu não vou precisar de nenhuma bolinha inicial, vou criar elas todas dinamicamente. Então eu posso jogar fora as bolinhas que eu tenho aqui na hierarquia e eu só preciso da bolinha que foi criada aqui como prefab, certo? Bom, eu vou criar as bolinhas agora, então eu preciso fazer um script para criar essas bolinhas para a nossa piscina de bolinhas. Bom, eu vou criar um script aqui na própria piscina, eu vou adicionar um componente, scripts, novo script. Esse script que eu vou adicionar eu vou chamar de bolinha, ou, opa, apertei demais. Criar bolinha. E vou criar e adicionar. Então temos o script aqui que vai ser o script que vai servir para a gente criar bolinhas no caso, né? E aí eu vou abrir esse script. Vamos abrir esse script de criação de bolinhas e a gente vai trabalhar um pouco com a parte de script agora para a gente conseguir
fazer a bolinha ser criada dinamicamente. Bom, o script inicial que a gente cria, ele vem com essas informações aqui. Dá um pouco de zoom aqui para facilitar a visualização no vídeo. Então, aqui a gente tem o padrão que o script vem. O que eu vou começar criando aqui? Eu vou criar uma variável pública nessa classe, né? Quando eu crio uma variável pública em uma classe do Unity, eu consigo visualizar isso no editor do Unity e vincular um valor para ela, né? Então, a variável que eu vou criar aqui é um GameObject, e esse GameObject vai ser chamado de bolinha. Vai ser a nossa bolinha. E aí, essa bolinha aqui, eu vou conseguir mexer, alterar, fazer qualquer coisa com ela durante o script, né? Então aqui eu estou só abrindo a possibilidade de colocar um valor para essa variável criada, para essa propriedade criada chamada bolinha. Eu vou salvar esse script e voltar lá para o Unity. Eu criei esse script aqui na piscina. Percebam aqui, ó, que ele já abriu uma gavetinha aqui para a gente vincular um objeto aqui. E que objeto que eu vou colocar? O nosso prefab da nossa bolinha. Então eu venho aqui, vou arrastar aqui a bolinha para cá, e aí eu já tenho isso vinculado, certo? Bom, beleza. Então aqui a gente tem já a bolinha. A partir do momento que eu vinculei lá no Unity o valor, no Unity Editor, o valor para essa variável, eu posso brincar com ela aqui durante o processo. Eu não vou usar essa função start e eu vou usar a função update aqui. Essa função update ela é chamada a cada frame quando o nosso jogo está rodando. Então, se o jogo está rodando a 60 FPS, esse update vai ser chamado 60 vezes por segundo. Então, cuidado com o excesso de programação, essas coisas que possa ter aqui que pode deixar o jogo um pouco pesado. Tá? Então, eu vou aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instanciar uma nova bolinha, né? Instantiate. Essa função aqui, ela precisa de 3 parâmetros, né? O primeiro parâmetro dela é qual o prefab, né, qual objeto você vai usar. No caso, nosso prefab é a nossa bolinha, certo? E aí agora eu preciso informar para essa função o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é em que posição essa bolinha vai ser criada, né? Então a posição no Unity ela é tratada com vetor de 3 eixos, né? Então eu vou colocando um enter aqui só para ficar mais bonitinho. Então eu vou criar um novo vetor vector 3. E aí eu vou informar a posição x, y, z, né? Lembrando, vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto. Se eu criar aqui uma bolinha, eu posso já meio planejar em que posição eu quero que ela seja criada, né? Então, por exemplo, eu vou posicionar ela aqui no ambiente, eu quero que ela seja criada, por exemplo, nessa posição aqui. Aí eu só preciso olhar aqui o x, y, z, por exemplo. Eu posso arredondar aqui para y6 e esse aqui 5, por exemplo. Então eu sei que eu quero na posição x 0, y6 e z 5. Né? Então é essa posição que eu quero criar uma bolinha. E aí eu venho aqui y6 ou x6, x, já esqueci, 6 e 5, por exemplo. Eu nem lembro se eram esses valores. Mas aí eu posso criar esse objeto aqui. O terceiro parâmetro, a gente já confere onde ela vai aparecer, que eu não lembro se você falou, é a rotação, para qual lado ela vai estar virada. Como é uma bolinha, não vai dar diferença nenhuma, a gente vai pegar o valor padrão aqui, que a unidade medida dessa rotação é em quaternion, que aí é outra história. Quaternion.ident, que aí é sem rotação nenhuma. E aí ponto e vírgula aqui. Então aqui eu já sei que eu vou instanciar minha bolinha nessa posição XYZ. Opa, em quaternion faltou uma letra aqui.
quaternion aqui que eu vou, essa vai ser a rotação do meu objeto. Então lembrando, né, uma função, ela tem parâmetros, né, que são passados dentro aqui do parênteses, separado por vírgula. Primeiro parâmetro é a bolinha, segundo a posição, o vetor de 3 pontos de onde ela vai ser criada, e o terceiro parâmetro dessa função é que rotação, né? Então aqui uma rotação padrão do nosso objeto. Salvei aqui. Vamos ver se não dá nenhum erro de script. Eu escrevi errado aqui, identity. Aqui é um T, né? E não um D. Então agora não temos mais nenhum erro. Bom, dessa maneira aqui, a nossa piscina de bolinha vai encher de bolinha. Por quê? Eu não pus nenhuma verificação. Simplesmente a cada loop do frame, né? Por exemplo, se o jogo for rodar 60 frames por segundo, ele vai criar 60 bolinhas por segundo nessa mesma posição. E aí não vai dar tempo dela cair, né? A gravidade entrar em vigor, ela vai criar outra no mesmo local, ou quase no mesmo, e vai dar uma sensação meio de explosão, né, da bolinha. Vamos ver o que vai virar. Como elas estão sendo criadas no mesmo local praticamente, né? Quando eu crio a segunda bolinha em cima da primeira, elas dá esse efeito de explosão aqui, mas aí ele está sendo criado aí cerca de 60, vamos ver como está a quantidade de frames por segundo. Se eu habilitar aqui estatísticas, eu tenho aqui que está nessa faixa, ó, próximo de 60 frames por segundo, que é a quantidade de bolinhas que ele está criando por segundo. Se eu tirar do play, voltar de novo, acho que ele vai começar um pouco mais alto. Então, 120, 100, aí conforme o excesso de bolinhas vai sendo criado, ele vai caindo aqui, tem muito objeto na tela. Beleza. Bom, só que pra gente não é interessante criar bolinha a todo momento, né? Eu vou usar aqui um comando, né, uma condição para criar bolinha, né? Eu vou criar aqui então if, né? Eu vou usar input. Essa é uma classe do Unity que eu consigo tratar informação de entrada do usuário, de entrada de teclado, touch, essas informações. E eu vou pegar aqui o getKey. Vou verificar se uma tecla específica está apertada. No caso aqui, eu vou testar a tecla Space. Certo? Testando a tecla Space, eu posso verificar aqui somente quando a tecla de espaço estiver apertada, eu vou usar essa função instantiate para criar as bolinhas. Então eu tenho aqui, se getKey, essa função retorna positivo se essa tecla espaço está apertada, se sim, ele vai verificar, ou seja, 120 a 60 vezes por segundo ele vai verificar. Se a tecla está apertada, enquanto a tecla estiver apertada, ele vai criar bolinhas loucamente. Então vamos ver lá como que fica. Eu acho que eu não salvei, salvando. Vou ver aqui como é que fica. E aí se eu dar play. Opa! Aqui em vez de aspas simples eu tenho que usar aspas duplas para texto literal. Então tem aqui, certo? Play. Então agora ele não começa a criar loucamente, né? Mas se eu segurar apertando o espaço 2, 3 e ele começa. Soltei espaço, ele para de criar. Beleza. Então agora eu tenho bolinhas sendo criadas dinamicamente. Beleza, mas agora não está interessante para a gente essa posição ser fixa no mesmo local, porque está fazendo com que as bolinhas sejam criadas no mesmo lugar e dê essa sensação de explosão. Então a gente vai mexer um pouco na bolinha para onde ela está sendo criada, ou seja, a gente vai variar essa posição aqui durante a nossa criação, certo? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho
a indentação do código, tá? E a gente vai mexer um pouco agora nesse vetor aqui, certo? Então, agora eu vou variar essa posição aqui. Eu vou só dar um Enter aqui para ele ficar um em cada linha, para ficar um pouco mais fácil a visualização de cada parâmetro. Então, por padrão, quando eu crio o vetor 3, né, a posição é sempre dada pelo primeiro parâmetro, que é a posição x, o segundo que é a posição y e o terceiro que é a posição z. Né? Então, vamos voltar aqui para o Unity para ver o que a gente vai querer alterar na nossa bolinha, né? Em qual eixo a gente vai variar a criação. Vou colocar ela aqui no plano novamente. Aqui está um local legal. Né? Vamos copiar aquele local que a gente está lá, que é 0, 6 e 5. Então, vamos lá, 0, 6, 5. Aqui está a posição que ela está sendo criada hoje, fixamente, nesse local. Eu posso variar ela aqui, por exemplo, se eu planejar mais ou menos aqui, 8, por exemplo, de 8 a 0, ou de 1 a 8, por exemplo, de 1 a 9, nessa região aqui. Então, por exemplo, de 0, que é bem exatamente o meio da piscina, até aqui, que é quase 10, ó, se eu descer ela aqui, ela está bem na borda. Então, não vou deixar ela criar bem na borda, porque vai ser perigoso ela cair para fora. Então, eu vou de 0, que é exatamente a metade da piscina aqui, a 9,5, que é a borda de cá. Lateral, isso pensando no eixo Z. A gente olhar aqui como referência o valor que está sendo alterado. Então, no eixo Z, eu quero de 0 a 9,5 a área de criação. No eixo X, eu vou querer de 4,5 a menos 4,5 para ela ficar também nessa região aqui, dentro da piscina. Então vamos lá. Então aqui na primeira eu quero um valor entre 4,5 negativo e 4,5 positivo. Eu vou usar uma função de sorteio, né? Que é essa função chamada handle. Essa função chamada handle, eu dou um range para ele. Eu vou sortear um valor e eu dou o valor maior e menor. Né? Qual é o valor limite inicial? Menor é menos 4,5, que é o float de um lado menor, né, do eixo X, até 4,5 float positivo. Né? Esse F aqui eu coloco para indicar que eu estou dando um valor float, né, que é um valor com caso decimal. No eixo Y, a gente viu que a gente não variou em nada aqui. O eixo Y seria essa variação de altura. Eu não vou querer variação de altura, vou manter 6 aqui. E variação no eixo Z, a gente viu que pode ser, por exemplo, de 0 a 9,5 para manter a bolinha caindo sempre dentro da piscina. Eu vou lá colocar um random range de 0, né? Pôr o F aqui também, posso pôr, nem precisaria, mas ele vai interpretar como inteiro. F para até 9,5 F, que é a posição final do nosso range. Então, durante cada frame, se a tecla de espaço estiver apertada, ele vai criar uma bolinha sorteando uma posição no X dentro desse range e no Z dentro desse range. Salvei, vamos para o Unity. Compilando. Se eu dar um play, a bolinha que eu acabei esquecendo de jogar, ela que a gente criou. Mas se eu apertar espaço agora, segurar apertado, ele começa a criar bolinhas em lugares aleatórios aí. E é bem mais difícil, não impossível, né, que bolinhas sejam criadas no mesmo local e dá aquele espirro que tem, ó, uma espirrou aqui pro lado. É difícil, mas não é impossível que sejam sorteados locais muito próximos dentro do tempo que é até a bolinha cair, vamos dizer assim. Mas pode acontecer, viu? Aconteceu uma vez ali, certo? Bom, já estamos variando agora as bolinhas, né? O local que ela está sendo criada, ela está variando dentro aqui da nossa piscina. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco o nosso eixo Y para criar um pouco mais para cima, para criar fora da visão, né? Criando fora da visão, vai dar a impressão que está chovendo bolinha, né?
E eu vou variar agora na piscina inteira. Então, no eixo Z, eu vou poder vir até menos 9,5 aqui. Tá? Então, já usei essa bolinha aqui para posicionar. Posso jogar lá fora. Vou aumentar aqui, então ao invés de 0 a 9,5, eu vou usar menos 9,5 de limite aqui para criar na piscina inteira. E vou aumentar aqui o valor no eixo Y. Né? Voltando aqui, deixa eu jogar de novo a bolinha para a gente ver que o eixo Y que eu vou jogar aqui para cima, por exemplo, 10, tá bom? Provavelmente 10 vai estar bom, que já vai dar a impressão da chuva de bolinha. Joguei fora, que era só para eu ter uma ideia de valor. Eu vou jogar aqui 12, tá? Que vai ser bem alto para ela dar uma queda como se fosse uma chuva de bolinha. E agora vai ser, né, praticamente toda a região da piscina. E aí a gente tem nossa chuva de bolinhas. Bom, agora vamos fazer um pouco mais de criatividade. A gente vai brincar um pouco com essa bolinha. Então a gente tem que essa instância aqui, ele cria uma bolinha pra gente. Então a bolinha em que posição? Sorteando o eixo X, eixo Y fixo, sorteando o eixo Z. Rotação, de rotação e identidade, porque tem um valor padrão. Tá? Só que agora eu quero mexer também na cor da bolinha. Né? Para mexer na cor da bolinha, eu preciso eu preciso ter essa bolinha criada, né? Porque a bolinha que é o prefab, ela é só usada como molde. Ela é usada como molde e outro objeto é criado com base nesse. Né? Outro objeto é criado com base nesse, mas eu preciso saber que objeto é esse. Como que eu sei que o objeto novo que foi criado? O retorno dessa função instantiate que retorna a nova bolinha que foi criada, certo? Então eu vou criar uma variável aqui, certo? No momento da criação, do tipo GameObject, chamada nova bolinha, que vai receber justamente esse instantiate. Né? Certo? Então eu tenho aqui GameObject criando a variável chamada nova bolinha, que vai receber o retorno dessa função, ou seja, ele vai usar a bolinha como molde, criar nessa posição e com essa rotação. Ao criar essa nova bolinha, ele vai colocar a referência do objeto nessa variável aqui. E aí, a partir dessa variável aqui, eu posso fazer qualquer alteração com a nova bolinha. Né? Lembrando, a cada loop do frame ele vai executar essa função. Então, cada vez que ele executar essa função update aqui, ele vai começar o script de cima para baixo aqui vai verificar. Então, cada vez que ele criar uma nova bolinha, eu vou ter nessa variável aqui, né, no frame atual, essa variável vai ter o valor da nova bolinha. E aí eu vou conseguir fazer uma alteração básica nela. E como ela é criada, o objeto está sendo criado aqui dentro dessa update, ou seja, terminou o script daquele frame, eu não consigo mais acessar essa variável nova bolinha, mas já é o suficiente para a gente. A gente vai só mudar a cor da bolinha, a nova bolinha, certo? Então a nova bolinha, a gente vai mexer no valor dela. Eu vou pegar o render dela, né? Vou pegar um componente dessa bolinha, né? O componente que eu quero é o renderer, certo? Pegar esse componente. Nesse componente, eu vou pegar o material dele e a propriedade color, certo? E vou atribuir um valor novo. Né? Que valor será esse? Eu vou criar uma nova cor, new color. Para criar cor é bem parecido com o vetor de 3. Também são 3 propriedades que eu preciso para criar uma cor. Porém, essas propriedades elas são o primeiro parâmetro, o inteiro indicando quantidade de vermelho, o segundo, quantidade de
verde e o terceiro a quantidade de azul. Só para vocês terem uma ideia, então, por exemplo, e é o valor entre 0 e 1. Eu vou começar aqui criando uma bolinha totalmente vermelha. Todas as bolinhas elas vão ser totalmente vermelhas, tá? Só para a gente ver, ter uma noção. Então, RGB, a gente vai criar esse componente. Então, agora, quando a gente criar as bolinhas, elas vão vir todas vermelhas. Temos aí nossas bolinhas vermelhas. Só que não é só de bolinha vermelha que se cria uma piscina de bolinha. A gente pode usar a mesma técnica de sorteio que a gente usou ali no posicionamento, né? A gente pode criar aqui random.range, um valor entre 0 e 1 pro vermelho, um valor de 0 e 1 para o verde e um valor entre 0 e 1 para o azul. Ou seja, para cada nova bolinha criada, ele vai sortear uma cor entre todas as cores do universo. No universo não, né? Todas as cores que a gente consegue enxergar no espectro RGB aqui. E agora sim, a gente tem uma piscina de bolinhas com bolinhas coloridas. Certo? Legal. O que a gente pode fazer agora com a nossa piscina de bolinha? Eu tinha feito na última aula clicando na bolinha e ela aumentando de tamanho até estourar, vamos dizer assim, e sumir. Pode ter várias coisas que a gente pode fazer, mas joga ideias aí. A gente tem um grupo no WhatsApp lá, se vocês quiserem mandar ideias que a gente pode fazer uma bolinha, mas a piscina de bolinha está pronta aqui para ser feita, para vocês usarem, testarem, né, e copiarem a ideia e a partir disso sortear qualquer outra informação ou qualquer outro trabalho que vocês queiram com a nova bolinha que é aqui o nosso objeto, certo? Bom, por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Famoso, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Esse não precisa, não, esse é só para vocês. Não precisa nem curtir nem compartilhar o vídeo. Se ideias para fazerem a gente fazer alguma coisa com a piscina de bolinha, mandem aí no nosso grupo, manda aqui nos comentários do YouTube se vocês quiserem. Mas essa é a nossa piscina de bolinha pronta, feita aí para a gente começar a brincar. Beleza? Um abraço pessoal, até a próxima.